Quer ver? O site é esse daqui, ó. Opa. Abrindo aqui no Notepad. Fonte. 24. Tá? Para quem quiser acompanhar ou para ver as aulas, ela vai estar sempre disponível nesse site aí, então. Ok? Bom, aí dentro do site, você já vem aqui, ó. Introdução a banco de dados. Opa. Curso de banco de dados 1. Tá? Aí no curso de banco de dados 1 vão ter as aulas. Aula 1, parte A, parte B, e assim sucessivamente. Sim, sim. Tá no WordPress mesmo, está bem simplesinho. Tá? Bom, vamos começar com esse cara aqui, ó. Alguns conceitos gerais, valor da informação, características da boa informação, diferença entre sistema e sistema de informação e componentes de um sistema. Né? Sempre quando a gente trabalha com base de dados, né, basicamente um sistema de informação vai precisar de alguma base de dados. Sendo ele mais caro ou menos caro, vai precisar de qualquer forma. Tá? Bom, uma coisa que a gente sempre vai ver o que? É esse conceito aqui, ó, do que são dados. Correto? Vocês conseguem enxergar aí? Eu não consigo abrir tanto aqui, ó. Não é tão responsivo assim. Tá? Mas é isso daqui, ó. Bom, se a gente está falando sobre banco de dados, a gente precisa saber o conceito de dado em si. Né? O que é ele sozinho? São fatos em sua forma primária, como, por exemplo, o nome de um empregado, o número de horas trabalhadas em uma semana, número de peças de estoque. Há vários tipos de dados que podem ser usados para representar fatos. Quando esses fatos são organizados ou arranjados de maneira significativa, eles se transformam em informação. Dado em si é o quê? É o modo que ele está descrito em sua forma primária. Bom, o que pode ser então descrito em sua forma primária? Algumas palavras, por exemplo, já seria um exemplo de dado. Tá? 1500. Beleza. 15/7/2018. Correto? 185. Tá? João. Aqui, ó. Tudo isso daqui tem significância para vocês? Não, né? É um pouco difícil. Se vocês tentarem deduzir o que é isso daqui, ó, vocês vão acertar? 1500. Não entendi? Descobrimento do Brasil, ano? Poderia até ser. Mas pode ser mais o que esses 1500? Pode ser o valor... Valor do quê? Pode falar aí, pessoal, não tem problema. Salário, exatamente. Uma pessoa pode ser que mais. Exato. Pode ser N coisas. Pode ser o número de casa, não pode? 1500, o número da casa. Pode ser o seu saldo no banco. Pode ser o quanto você está devendo. Não pode ser? 1500. Então, tem N coisas. A mesma coisa com isso daqui, ó. Uma data. Essa data pode ter N interpretações. Se a gente só vê ela dessa forma isolada, não tem muito como a gente adivinhar o que é isso daqui. Correto? Então, 15/7/2018 pode ser o quê? A data que você recebe seu salário, a data de aniversário de alguma pessoa, certo? Então, a data de comemoração de alguma coisa é muito vago se a gente só vê por esses tipos aqui, ó, João, certo? Provavelmente cada pessoa conhece um João, é um nome muito comum, correto? Só que cada pessoa conhece um João diferente,
certo? Então, simplesmente fazendo só isso daqui, ó, a gente analisando só isso, é muito vago. Então, isso daqui é o que a gente tem de dado, que é o quê? São fatos em sua forma primária. Nome de um empregado, certo? Número de horas trabalhadas na semana, são só dados daqui. O banco de dados em si trabalha com o quê? O banco de dados em si, ele trabalha com o quê? Com dados. Para o banco, pessoal, vocês só vão ver isso daqui, ó. Ele não vai interpretar para vocês, ele não vai fazer nada, ele simplesmente vai armazenar e trabalhar esses dados. Quem vai interpretar esses dados são as pessoas, correto? Que vão trabalhar justamente com o sistema da informação. Bom, quando esses fatos estão organizados ou arranjados de uma maneira significativa, eles se tornam uma informação. Agora aqui, ó, se eu colocar isso daqui, 1.500, se eu estou colocando 1,00, já dá mais a impressão que é valor monetário, né? João, em 15/7 de 2018, recebeu 1.500, acredito que seja reais, vírgula, em 185 vezes aqui, ó. Beleza, ele está recebendo. Isso daqui você já consegue interpretar com mais certeza, melhor do que do jeito que estava, correto? Dá mais precisão, não é isso? Então, eu tenho os meus dados, agora eles estão em uma forma organizada, correto? Sendo mais interpretado, ou seja, ele tem mais significância do que antes. Então, quando eu tenho algo desse tipo, é realmente agora que eu tenho o quê? A minha informação. Tá? O banco de dados, ele não trabalha com isso daqui, ó. Quem faz isso é o ser humano, é a pessoa que está trabalhando no sistema de informação que está interpretando esses dados. O banco de dados simplesmente são dados lá sozinhos, isolados basicamente. Tá? O conjunto daqueles dados podem ser interpretados por uma pessoa, aí sim eu tenho o que? As minhas informações. Perfeito aí, pessoal? Tranquilos? A diferença, então? A transformação de dados em informação é um processo ou uma série de tarefas lógicas relacionadas, executadas para atingir resultado definido. O processo de definição de relação entre dados requer conhecimento. Bom, é possível que eu possa fazer o quê? Eu dê prego, madeira, cola, certo? Posso dar também, sei lá, um serrote para vocês? Beleza, né? Eu tenho esse material aqui, ó. Ok? Se eu desse esse material para vocês, certo? Vocês conseguiriam montar uma mesa com isso daí? Do jeito que vocês estão hoje. Agora, sim. Sim. Algumas coisas. Tá. Acredito eu. Queria conseguir, tá? Quem fosse o quê? Quem já trabalha com isso. Correto? Ou quem já pelo menos montou uma vez e sentiu a dificuldade. A grande maioria não tentou fazer isso, vocês concordam? Aqui na classe de vocês mesmo. Se vocês não fizeram nunca isso daqui, é muito provável que na primeira vez não vai sair legal essa mesa. Vocês concordam ou não? Legal. Agora, quem trabalha todo dia já com esse material, já tem essa experiência, ele vai conseguir? Vai. Para isso, ele está utilizando o quê? Ele está utilizando um processo, tá? E esse processo requer o quê? Conhecimento. Então, para ele transformar todos esses materiais numa mesa, ele está utilizando o conhecimento dele, justamente para quê? Para fazer essa mesa. Então, está tendo uma transformação aí das minhas matérias-primas e o produto final. Com dados é a mesma coisa. Eu tenho que ter um conhecimento prévio
para poder transformar tudo isso em informação. Correto? Só que cada pessoa tem uma experiência diferente, cada pessoa tem um conhecimento diferente, certo? Nasceu em épocas diferentes. Todos têm o mesmo conhecimento? Não, é muito difícil. Por isso que tem o quê? Tem a parte de treinamento. O treinamento é justamente para a gente fazer o quê? Igualar, entre aspas, esse conhecimento. E mesmo assim você não iguala. Conhecimento é uma coisa muito pessoal. Quanto mais você lê, mais você estuda, certo? Você vai tendo mais experiência, mais conhecimento. Quanto mais você pratica, e assim sucessivamente. Beleza. A transformação de dados em informação é um processo, ou uma série logicamente relacionadas de tarefas executadas para atingir objetivo, um resultado. O processo de definição de relações entre dados requer conhecimento. Então, para eu começar a interpretar esses pequenos dados espalhados, eu tenho que ter determinado conhecimento para me transformar em informação. Correto? É por isso que quando a gente está estudando engenharia de software, tá? A pessoa que não é treinada, ela vai tentar fazer o quê? Interpretar do jeito que ela acha, com o conhecimento que ela já teve. Da empresa anterior, por exemplo, ou de casa que ela já teve com os pais, ou da escola que ela frequentou. Isso vai ser a experiência dela. Se você treina a pessoa, você na verdade está dando o quê? Mais bagagem para ela, mais conhecimento, mais experiência, e aí sim ela vai começar a interpretar do jeito realmente que tem que ser. Tá? Então, empresas, infelizmente, elas não dão muito valor, tá, para essa parte de treinamento, mas é muito importante. Tá? O tempo que você perde para consertar uma besteira feita em sistema é muito maior do que você treinar uma pessoa bem. Tá? Então, isso acontece bem. Conhecimento é o corpo ou regras, diretrizes de procedimentos usados para selecionar, organizar e manipular dados, para torná-los úteis a uma tarefa específica. Então, nesse caso que a gente viu ali da mesa, para se formar, tá? Eu tenho conhecimento que para realmente trabalhar com isso. Né? Agora, eu vou querer fazer o quê? Um hack. Tá? Provavelmente, essa pessoa que só fez mesa até agora não vai sair a primeira vez bem o hack lá de televisão para ele pegar e colocar. Mas vocês concordam que vai ser melhor ele que já trabalha com mesa, certo? Fabricação de mesa, do que vocês sem saberem nada? Vai ser um pouco melhor. Por quê? Porque ele está utilizando essa experiência que ele tem da fabricação das mesas para construir o hack. Tá? Não vai sair perfeito na primeira, mas na segunda, terceira, 10ª vez, ele já vai estar fazendo bem, acredito eu. Tá? Então, com todas as regras que ele já sabe de um, ele vai tentar praticar o quê? As outras também. Em alguns casos, a organização ou processamento de dados é feita mentalmente ou manualmente. Em outros, é utilizado um computador. Exemplo, um gerente pode ter calculado manualmente as somas de vendas de cada representante, ou esta soma poderia ser feita através de um computador. O importante não é tanto a fonte dos dados ou como são processados, mas os resultados que são úteis e de valor para a tomada de decisões. Bom, hoje é muito difícil você pegar e ter uma empresa, mesmo que seja de pequeno porte, que não tenha pelo menos um computador para ir lá e fazer o processamento. Tá? É muito difícil. Geralmente as empresas elas vão ter mais de um computador aí, mas existem algumas ainda que fazem lá a anotação manualmente. Tá? Padaria do seu José, por exemplo, lá do meu bairro. Tá? O seu José já está há 30 anos na padaria dele, fazendo pão, os doces dele, vendendo. Você acha que ele vai estar fazendo o quê? Agora, certo? Implantando um sistema para ele? Não vai, cara. Está lá. Você quer lá marcar? Beleza. Ele vai lá, anota no caderno o seu nome, a data, o quanto você está devendo. É desse jeito, é um processamento manual. Ah, seu José, ó, fecha para mim, eu vou pagar o senhor que eu peguei no mês. O que ele vai fazer? Com a calculadora, somar todos os valores para mim. Ah, eu estou devendo R$130. Beleza, estou aqui, senhor José. Então, é ainda um processamento manual. Hoje, para se fazer isso em grandes empresas e médias, não dá mais. A quantidade de dados que a gente tem é muito grande. Correto? Mas ainda tem isso. Bom, existe aqui, ó, esse processinho aqui, ó, o processo de transformação.
eu tenho os meus dados, existe algo no meio para se transformar em informação. Isso é o que a gente chama de processo de transformação. Esse processo de transformação, obviamente, é uma parte que cada uma das pessoas contém, de acordo com a experiência de vida de cada uma delas, através do que? O meu dado é transformado em informação através da base de conhecimento. Tá? Então, sempre vai ser essas etapas que a gente tem. Dentro de um sistema de informação vai ser a mesma coisa. Por isso que quando a gente vê em informativo, por exemplo, de emprego, desejável conhecimento em SAP, certo? Pessoa da área financeira com X anos de experiência. Eles estão pedindo isso por quê? Porque a pessoa já teve um pré-conhecimento nas outras empresas que ela já passou. Precisa ser em SAP? Nesse caso, se ela está discriminando, precisa. Se não precisa, é muito provável que a empresa ela poderá treinar essa pessoa. Tá? Se deixar ela por conta, é muito provável que vai sair besteira lá dentro do sistema. O SAP não é tão amigável assim, né? Mas, enfim, então é por isso que as pessoas pedem esse tipo de pré-conhecimento, justamente para não precisar treinar tanto a pessoa do zero, tá? Quando tem esse tipo de descrição nos anúncios aí. Em alguns casos, a organização ou processamento de dados é feita mentalmente, manualmente, em outros casos é usado no computador. Valor da informação. O valor da informação está ligado diretamente à maneira como ela ajuda os tomadores de decisão a atingirem as metas da organização. O valor da informação poderia ser medido pelo tempo necessário para a tomada de uma decisão ou, pelo menos, dos lucros da empresa. Tá. Como você mede o quanto uma informação vale? É difícil, né? Geralmente, pelo quanto ela te dá de lucro. Certo? O Abílio Diniz, né, dono lá do Pão de Açúcar, ou pelo menos o sócio, que tem uma boa porcentagem dele, ele tem os estoques do Pão de Açúcar de 15 em 15 minutos. Certo? De todos os pães de açúcar. E de todas as lojas hoje que o Pão de Açúcar comprou. Certo? De 15 em 15 minutos. Para quê? O que ele faz com essa quantidade de informação? Ele sabe exatamente o quanto ele tem o quê? De valor de estoque. Com esse valor de estoque ele consegue negociar com o banco ou até mesmo com um grande fornecedor. Correto? Se ele tem muito valor de estoque, ele consegue pegar juros baixíssimos às vezes de banco. É a garantia que ele pode dar para um banco caso aconteça alguma coisa com a empresa dele. Então, ele pega, tá, dinheiro emprestado de banco com juros menores. Isso só em estoque. Certo? Imagina uma projeção financeira de um Pão de Açúcar como não deve ser. O quanto de lucro que eles têm para cada um dos produtos que eles vendem. Certo? O quanto de perda também. Eles devem ter isso daí no sistema deles. Tá? O quanto essa informação é entregue com agilidade para ele e o quanto ele consegue baixar esses valores de juros que um banco cobra, geralmente é o que? O valor da informação que ele tem, então, para esse caso aí. Tá? Outros tipos de exemplos que a gente tem. Bolsa de valores. Certo? Para construção civil, um produto que é bastante utilizado é o quê? Ferro, não é? Geralmente a gente tem que fazer o quê? Importação. Digamos que o preço do ferro vai lá para cima. Exploda. Não seria interessante você saber antes de aumentar, certo, o preço em si? Para você comprar antes? Legal. Se você tem essa informação, o quanto ela vale para você? O quanto você conseguiu economizar antes do aumento. Correto? Isso, pessoal, Bolsa de Valores está bem ligado a essa parte, né? O quanto o dólar está subindo, o porquê, qual a empresa da China que fechou, qual que vai estar importando ou vai estar exportando. A China não vai estar mais fabricando tal coisa. Cara, é muitos dados para serem analisados. Quem vai tomar essa decisão? No caso de Bolsa de Valores, o analista lá da Bolsa. Se realmente vale ou não investir mais ou menos compra de ação de uma determinada empresa que mexe
com essa área. Teve até um negócio aí no meio político aqui no Brasil que 2 caras foram presos porque eles estavam tendo informações antecipadas Privilegiada, né? Exatamente. No caso lá da JBS, não sei se vocês lembram, né? Eles mesmos já sabiam que as ações iam cair, né? Eles mesmos, pelas empresas do grupo deles, já sabiam que as ações iam cair se eles revelassem tais coisas. Eles aproveitaram justamente isso daí, né? Além de fazer errado uma coisa, aproveitou o gancho da coisa errada. Mas enfim, né? Então isso daí tem muito, pessoal. O tanto de valor que isso daí gera é muito grande. Então o tempo que o seu sistema de informação te dá de resposta é muito importante. Tá? Hoje em dia, nos celulares, vocês têm o quê? Vocês não têm lá o programa de tempo, clima-tempo, por exemplo, para você ver já a previsão para amanhã, se o dia vai estar chuvoso, vai estar sol, frio. Para quê? Justamente para você se preparar já. Opa, amanhã vai estar 15 graus, é um clima aí frio, então você já vai se preparar o quê? Para levar a blusa de frio para o trabalho. Né? Adianta você saber um dia depois? Já foi, né? Não tem jeito, eu já passei frio, não levei blusa, congelei lá no trabalho. Então, não tem jeito. O tempo, né, é muito importante. O seu sistema realmente tem que estar preparado para isso, tá? Para atender aí. Bom, existem características à informação, né? Então, a gente tem aqui algumas características que a gente precisa ver. Uma das características da boa informação, a informação precisa não tem erros. Em alguns casos, a informação imprecisa é gerada pela entrada de dados incorretos de transformação. Isso é comumente chamado de entra lixo, sai lixo. Bom, se vocês têm um bolo a ser feito, um bolo aí de, sei lá, qualquer coisa, de cenoura, correto? Que ingredientes que vão no bolo de cenoura? Cenoura é um deles, né? Então tudo bem. Cenoura, fermento, trigo, a farinha, o ovo, leite, a forma você vai precisar, beleza? O forno, manteiga ou margarina. Legal, então você tem os seus ingredientes aí para formar o bolo. Sem sal, né? Açúcar, provavelmente. Mas vamos supor que você troque, certo? Ou justamente a cenoura por chuchu. Você trocou lá. Beleza, você só trocou isso na sua receita. Vai sair legal o seu bolo? Depende do seu gosto, né? Mas é muito provável que o bolo de chuchu não tenha essa característica a mesma que o bolo de cenoura. Você entrou com um dado errado. Tá? O resultado do bolo, que é o bolo final, não vai sair legal. É a mesma coisa de sistema de informação, pessoal. Não adianta. Se entrou com um dado errado, o resultado vai ser errado. Isso é certeza absoluta. Correto? Mesmo que seja um único ingrediente, vai sair errado. Tá? Então, no nosso caso, sistema de informação, certo? A gente precisa ter qualidade dos dados justamente na entrada deles, no input. Para a gente ter o quê? Resultados mais precisos na saída. Não tem milagre, não tem jeito disso acontecer ao contrário. Entrar com dados ruins e sair bom. Não existe isso. Tá? Por isso que, quando a gente faz sistema de informação, é muito trabalhoso você ficar fazendo o quê? Consistência de dados. Certo? Ver se o CEP realmente é aquele. A idade não está falando que o cara tem 150 anos. Certo? Que o cara em altura não está passando dos 3 metros, que eu acredito que não tenha ninguém, né, com 3 metros de altura a mais. Então, você consistir o seu sistema para aceitar valores possíveis, dá muito trabalho, mas é necessário para você ter bons resultados. Tá? Então, aqui, ó, o entra lixo, sai lixo é isso daqui. Entrou com dados errados, vai sair o resultado errado. A informação precisa, não tem erros aqui. Ó. Mas normalmente essa tratativa não seria bom para os dados em si. Ela pode ser nos dois.
Pode ser tanto no sistema de informação quanto pode ser na base. Geralmente é feito no sistema de informação, tá? Mas poderia ser uma boa parte na base também. Completa. A informação completa contém todos os dados importantes. Por exemplo, um relatório de investimento que não inclui todos os custos importantes não está completo, tá? Adianta, por exemplo, você só ter a metade da receita do bolo? Se você não sabe fazer ele, você está começando do zero, é uma informação incompleta nesse caso aí, correto? Eu preciso, por exemplo, depois de todos os ingredientes serem misturados na hora certa, com a quantidade certa, ter o tempo de preparação, ver realmente qual é o ponto, né, de forno que esse bolo tem que ter. Se eu tenho metade só da receita, não vai me adiantar muito se eu não sei fazer nada dela, correto? Então, isso daqui é um dos exemplos de características da informação completa. Econômica. A informação também deve ser uma produção relativamente econômica. Tomadores de decisão devem sempre fazer um balanço do valor da informação com o custo da sua produção. Legal. Quando a gente tem, por exemplo, hipermercados, igual o Carrefour, igual o Walmart, o Extra, que são grandes aí, né? Qual outro? O mercado que chama Sai. Tem um outro supermercado que chama Sai. Ele tem bastante, inclusive, mas não é nenhum dos meus parentes, tá? O que acontece? O controle de estoque deles é sempre o quê? Baseado nas entradas, certo? Nas saídas, no caso, nas vendas, né? E tem aí sempre alguma perda, correto? Ou o produto cai, quebrou a lata, enfim, quebrou o vidro, ou a criança foi lá, abriu o pacote, tem N coisas ali dentro. Ou o cliente deu balão na loja, cara, tem N coisas. O que é mais fácil para ele saber de novo o saldo atual? Ele contar aquele produto ou ele tentar ver quais todas as possibilidades que aconteceu com o produto? Fazer inventário, né? O que é o inventário? Conta de novo e assume aquele estoque, não é? Isso basicamente é o inventário. Beleza. Se são produtos de varejo, tá? Farinha, ovo, banana, beleza. Isso daí realmente dá bastante certo. Nossa. Quando a gente está fazendo esse inventário, é mais fácil, né, perder menos tempo fazendo isso do que a gente tentar verificar o que aconteceu com cada um dos produtos de perda. Então, isso daqui é uma característica de economicidade, tá? Agora, quando você vai numa joalheria, tá, de peças caras, beleza, sumiu um brinco lá que custa 150 mil. Vocês vão fazer um inventário só? E vai assumir que aquele é o novo valor de estoque? Cara, não vai acontecer isso. Os caras vão pegar, ver todas as câmeras possíveis e imagináveis, ver as digitais de cada um que passou na porta, ver se mostrou para cliente, se o cliente teve alguma suspeita de roubo ou não, para recuperar esse negócio aí. Tá? Então, vai depender muito do que você está tratando. Por mais que seja uma joia pequena, o valor dela é muito grande. Tá? No caso de supermercado e varejo, cara, eles já até preveem essa parte de perda, correto? Enfim, a economia da informação é essa daí. Tá? Às vezes, o custo de você tentar ficar procurando da onde saiu tal, é muito mais caro do que você pegar e assumir um novo estoque, um novo valor de estoque. A informação ela tem que ser flexível, pode ser usada em diversas finalidades. No caso de flexibilidade, vamos supor que você tenha lá o seu RP, né? Você tenha lá um sistema que controle todos os departamentos da sua empresa. Aí vai uma pessoa, o cara do departamento pessoal, e calcula a folha de pagamento dos funcionários. São 50 funcionários mais ou menos, ele consegue pegar, fazer até que rápido, né? Legal, e ele tem lá o valor de folha a pagar dele. Né? Deu 130 mil reais aqui nesses 50 funcionários, estão ganhando bem, né, pelo jeito aí. Legal. Vou passar esse valor de 130 mil para o financeiro. Só que o financeiro ele não utiliza planilha, ele utiliza realmente o sistema lá do RP.
Opa, caiu para mim aqui o valor para eu depositar de 105 mil. E esses 25 de diferença, está dando o quê então? A mesma informação dos 130 mil, ela teria que servir tanto para a parte do departamento pessoal, quanto para o financeiro, quanto para a contabilidade. Essa parte de informação, ela pode ser utilizada por diversos lugares, é muito importante. Eu não posso ter, né, dentro de um sistema de informação, esse tipo de coisa. Senão você vai confiar em quem? Quem é que está certo? O cara do departamento pessoal ou o financeiro que está usando o sistema? Né? Fica muito difícil. Aí você começa a ter que rastrear isso daí, aonde está o erro. Correto? Confiável. A informação pode ser dependente. Em muitos casos, a confiabilidade da informação depende da confiabilidade de outros métodos que são recolhidos os dados, ou seja, a confiabilidade depende da fonte da informação. Bom, confiabilidade, pessoal, é uma coisa bastante importante. O seu dado, então, ele já tem que ter todas as diretivas, né? Todas as características. Supondo que o seu relatório financeiro deu um lucro de 150 mil reais. O seu sistema está dando esse resultado para você. Certo? Bom, com 150 mil reais, se você não for utilizar por um certo tempo, dá para você investir esse valor num banco, para ter lá algum rendimento. Legal? Legal. Só que, se você investir 150 é um valor, se você investir 100 é outro valor menor. Quanto mais eu tenho para se investir, e mais tempo, mais eu ganho. Vamos supor que você tenha lá essa informação dos 150 mil. Você negociou com vários bancos o melhor valor lá para você ganhar em rendimento. Legal. E na hora que realmente você for transferir esse valor, você não tiver, o que vai acontecer? A confiabilidade, certo, do seu sistema que ele apresentou, esse valor de 150 mil, está comprometida. Você teve todo um trabalho de negociar com os bancos para ver qual era o melhor rendimento, e na hora de realmente pegar e fazer a aplicação, você não ter esse dinheiro, o banco já não vai começar a acreditar em você. Isso é muito ruim mesmo. Tá? Para o nome da empresa, quando ela realmente precisar do banco, o banco já não vai dar tanta importância assim. Tá? E isso acontece muito. Quem trabalha na área financeira tem que tomar muito cuidado com isso daí. Apresentar resultados errados é uma das coisas que acontece, infelizmente. É comum. Tá? Por isso que precisa conhecer bem das regras da empresa, né? Dos procedimentos. As pessoas também, é legal você ter o feeling das pessoas de que pode ou não estar errado. O Excel ajuda muito nessa parte de você confrontar a informação, correto? Então, isso é confiabilidade. Relevante. A informação é importante para tomar decisões. A informação que os preços de madeira de construção irão cair, por exemplo, podem não ser relevantes para a fábrica de chips de computadores. Para a fábrica de chip de computadores seria o quê? O silício, né? Um bom componente aí, né? De madeira nem tanto. Então, você precisa dar informação importante para o seu negócio. Tá? Se você trabalha, sei lá, com fabricação de dente, né? Você não vai, por exemplo, querer saber às vezes o preço do cimento. O sistema de informação ele não precisa te dar isso daí. Simples, a informação deve ser simples, não ser exageradamente complexa, detalhada e sofisticada podem não ser necessárias. Na realidade, a informação em excesso pode causar sobrecarga da informação. Bom, quando eu tenho o meu gerente, o gerente de vendas, ele tem lá seus respectivos subordinados, correto? Então ele tem lá os seus vendedores. Supondo aí uma loja de calçado, uma loja de roupa, de varejo aí comum. O que o gerente de vendas ele vai querer saber no final do mês? Estoque é uma das possíveis informações. Quantas vendas, né? Se ele bateu a meta dele ou não. Olha, eu tenho que bater a minha meta desses 30 vendedores, 100 mil reais. Putz, ele bateu realmente essa meta? Se ele bateu a meta, beleza, ele vai estar um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque geralmente isso daí é o que a empresa vai cobrar do gerente. Se ele não bateu a meta, o que vai acontecer? Cabeças vão rolar.
correto? É muito provável que ele vai começar a pedir um relatório de cada um dos vendedores e o quanto esse vendedor fez de venda, né, naquele período que ele está querendo, naquele mês. O que vai acontecer? Se você estiver muito abaixo das vendas ou da média vendida, é muito provável que você vai ter que ser mandado embora para uma outra pessoa pegar e trabalhar. Tá? Então, a informação simples seria o quê? Esse detalhe do totalizador, e não de cada uma das vendas. E isso está falando dentro de um sistema de uma empresa, por exemplo. Sim. Porque Big Data é uma contrário. Você pegar muita informação, muito dado que você talvez nem saiba. O que existe, exatamente. Entra a parte de Big Data com inteligência artificial, com geração de dados aí. Né? Aqui nesse caso que a gente está falando é realmente de sistemas comerciais. Tá? A parte de Big Data é outro papo, cara. É realmente você vasculhar dados que às vezes você não sabe. Mas até o BI ele trata um pouco isso daí. Dependendo do algoritmo que você tem, ele acha algumas características que você não sabe dentro da sua base. Tá? Bom, em tempo, a informação em tempo é necessária quando necessário. Saber condições do tempo da semana passada não irá ajudar a decidir qual agasalho vestir hoje. Em tempo, né, ele é muito... em tempo é aquela característica da informação que a gente tinha até comentado. Eu preciso ter o meu dado, tá, naquele tempo que eu preciso ter de resposta. Não adianta eu ter o meu dado desatualizado no tempo que já passou para mim. Correto? Verificável. A informação verificável significa que pode ser checada para se saber se está correto. Talvez checando de várias fontes da mesma informação. Essa parte aqui de informação verificável é mais difícil do que a gente imagina. Depois que o seu dado está dentro de um sistema de informação, é muito complicado você começar a verificar se quem errou, certo? Para fazer o input de dados e o processamento dele, certo? O ideal é que você sempre marque o quê? Trabalhe com um log dentro do seu sistema. A sua base de dados ela sempre tem que estar o quê? Verificando quem trabalhou com aquele dado. Qual é a data, qual é o dia e qual é a pessoa. Sistemas de banco mesmo, né? O Itaú, o Bradesco, eles têm um forte sistema de informação para saber quem é que está sequer consultando, por exemplo, o seu saldo. Então, se você logou no sistema com o seu login e senha certinho, ele sabe quais são, por exemplo, os últimos 3 meses lá, quem é que fez pelo menos a consulta do seu saldo, qual é o funcionário que fez isso daí. Então, só de consultar, eles já sabem. Né? Então, por aí você consegue saber, né, se teve ou não alguma coisa nessa parte de verificação. Eu tive um saldo errado, um débito incorreto. O que causou esse débito incorreto? Foi interação humana, realmente um saque indevido, um valor indevido, ou se realmente foi o quê? Uma parte automática de débitos lá que você colocou contas a serem pagas e tal. Tá? Então, é complicado, não é uma coisa fácil de se fazer. Bons sistemas possuem esse recurso de guardar log. Tá? Bons sistemas sempre vão possuir isso daí. Por quê? Chega uma hora que você vai precisar quem fez, verificar quem fez, para justamente saber aonde está o erro, ou se foi intencional ou não, talvez. Tá? Eu estou fazendo um sistema não, na verdade é uma rotininha, né, de avisar, né, os nossos clientes que o boleto dele está vencendo em, sei lá, tantos dias. Né? Como eu já trabalho em RP, não tem jeito, o RP ele não tem essa função para mim. Eu teria que pegar e comprar um CRM, que seria uma ferramenta para tratar essa parte de cliente. Mas enfim, a gente não tem o CRM. No banco mesmo, o que eu fiz? Eu peguei, selecionei os clientes, e aí no próprio Transact SQL, eu comecei a disparar para o e-mail dos clientes quais eram os boletos que eles teriam que pagar. Só que só isso não adianta. O que eu tive que fazer também? Um log. Então, eu peguei todos esses dados, correto? Formatei certinho num meio legível,
para o pessoal do financeiro para avisar para eles que a rotina tal rodou em tal horário e durou tanto tempo. Se eles tiverem alguma coisa a verificar, o log, nesse caso, que seria o e-mail para o pessoal do financeiro da nossa empresa, eles estariam verificando dessa forma. Ah, tal pessoa realmente foi avisada, não teve erro. Tá? Então, fazer com que a sua informação seja verificável, rastreável, não é coisa fácil dentro de um sistema de informação, né? Mas é necessário. E geralmente é isso que vai começar a deixar seus sistemas mais trabalhosos. Fazer realmente o que ele tem que fazer, geralmente é fácil. Você consegue fazer, de certa forma, rápido. O problema é você deixar ele consistente, você deixar ele verificável, certo? Isso é o que demora para se fazer dentro de sistemas. Tá? Oi. Usando essa ideia que você usa hoje, você tem o log para fazer auditoria caso seja necessário. Sim. Beleza. Mas, por exemplo, você disparou pro e-mail do cara. Você consegue ter algum controle de se ele abriu ou não? Não. Aí é o CRM que, na verdade, precisa fazer para mim. Mas aí tem algum CRM lá ou Não, eu não tenho. A gente está esperando uma implantação de SAP certo para isso acontecer. Tá? Mas hoje eu não tenho. Hoje eu não trabalho com esse tipo de sistema. Gostaria muito, uma experiência deve ser muito legal. Tá? Mas eu não tenho. Eu não tenho mesmo. Tudo bem aí, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Beleza, então. A gente vai parar por aqui hoje. Tá? Vou fazer a chamada. E depois, na próxima semana, a gente continua a partir daqui. Beleza?